Olá, companheiros, companheiras, eu sou Davi Lobão, sou coordenador geral do Sinasef e membro da Executiva Nacional da CSP com Lutas. No último congresso, os trabalhadores do Instituto Federal começaram a discutir e aprovaram a necessidade de fazer uma campanha em defesa da rede. O slogan da campanha será: educação não é mercadoria, é um direito, em defesa da rede. Para a gente começar a entender por que a rede está ameaçada, nós temos que fazer um histórico desse processo. E nós vamos fazer isso com a tranquilidade de quem quer que todos os trabalhadores participem efetivamente dessa luta. Vamos começar. Roda aí. Primeiro, importante compreensão é entender a história da nossa rede. Os institutos federais surgem dos CEPETs, que surgiram das escolas técnicas. E o que eram as escolas técnicas e o que eram os CEPETs? Escolas técnicas e CEPETs eram escolas técnicas que formavam a mão de obra para a chamada segunda revolução industrial. Nós saímos daquela escola com muita capacidade de domínio sobre a máquina, de aplicação técnica do nosso trabalho e com uma capacidade enorme de atender a demanda do mercado de trabalho de forma muito, mas muito efetiva. Então, as escolas técnicas cumpriam esse papel de atender o mercado de trabalho, de atender a nova composição da classe trabalhadora, que iria, ser aquele cidadão que ia manusear as máquinas do capitalismo sem o perigo de poder quebrar, de danificar. Eu fui aluno da escola técnica. Eu fazia o curso de eletrotécnica. A gente não visitava laboratórios, a gente visitava oficinas, oficina da máquina, oficina de normas. Nós aprendíamos a fazer as coisas sem entender por que estávamos fazendo. Porque o objetivo era preparar o operário das grandes empresas que estavam naquele momento crescendo. E isso se fez com muita eficiência. As escolas técnicas cumpriram esse papel. Passando adiante, nós assistimos no final da década no início do ano 2000, o Banco Interamericano de Desenvolvimento aprovar uma resolução que dizia o seguinte: era necessário preparar a classe trabalhadora, os operários, não mais para a segunda revolução industrial, mas para a terceira. E o que era que tinha de fundamental na terceira revolução industrial? O uso dos computadores. As máquinas agora eram ligadas a computadores. Então, nós tínhamos que criar uma escola com maior capacidade para preparar essa mão de obra. E em toda a América Latina e no Caribe, surgiu o momento em que hoje nós vivemos, que é o surgimento dos institutos federais. Aqui está o que é o Banco Internacional. Eles falam, que é uma organização, financeira, com sede nos Estados Unidos, em Washington, que tem o propósito de financiar projetos de desenvolvimento econômico. Na verdade, ele financia aquilo que o interessa. E com isso surgem os institutos federais, que não foi uma coisa específica do Brasil. No Uruguai, na Argentina, no Chile, nos países do Caribe, surgiram escolas tipo institutos federais, que era a formadora da nova mão de obra para a chamada terceira revolução industrial. Muda. E aí surgem os institutos federais em 2008, com a Lei 11.892. Esta foto aí é do campus que eu trabalho, lá em Campina Grande, que foi inaugurada pelo presidente da República em exercício, na época, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele esteve lá para inaugurar esse instituto como uma grande obra, do seu governo para atender uma demanda educacional que, na nossa compreensão, tinha um problema surgindo aí, que era o BID querendo formar a mão de obra para a terceira revolução industrial e as escolas surgindo com uma capacidade enorme de fazer diferente esse processo. E é nesse momento que a gente vai entrar nessa discussão. Passando. Quais eram os principais objetivos da rede? A rede tinha dois principais objetivos: formar nova mão de obra, desenvolver cursos para executar tarefas especializadas. Aí que surgem os cursos tecnólogos. País do primeiro mundo não tem esse tipo de curso. Os cursos superiores, vamos dizer assim, de baixa formação.
né? Então, a ideia era formar um conjunto de servidores, de trabalhadores, que soubesse apertar o botão e não ameaçasse a revolução industrial em curso e que absorvesse essa revolução com a dimensão da produção que eles estavam tentando desenvolver no crescimento econômico de todo mundo. Era esse o objetivo. Então, passando adiante, veio aqui os principais entraves para a aplicação dessa rede. Qual foram os principais entraves? Primeiro foi a mão de obra. Diferente na época dos Cefetes, principalmente na época da escola técnica, que não tinha concursos públicos, que o aluno saía da escola orientado pelo professor para ir para uma determinada indústria, para uma determinada empresa, né? Eu, particularmente, fui, por exemplo, para a Energip, lá em Sergipe, indicado por um professor, não tinha concurso público naquela época. Depois eu saí da Energip para fazer vestibular. Meu irmão, que também fez curso técnico, foi para a Embratel e ficou na Embratel, né? Não tinha concurso público, era indicado pelo professor. Aqui não. Aqui já foi uma nova era que obrigatoriamente, para ser contratado pelo serviço público, era necessário fazer concursos. E aí veio o que aconteceu nos institutos federais. Se construiu uma mão de obra ultra qualificada. Nenhuma escola do Brasil, de ensino médio, tem a mão de obra tão especializada como tem os institutos federais. Sejam docentes, sejam técnicos administrativos. Todos eles numa capacidade enorme de desenvolver a sua tarefa, com a formação enorme da relação dele com o trabalho. É muito comum você entrar num ambiente de trabalho e ver um técnico com mestrado, com doutorado, coisa que na rede privada você não vê isso. Então, a qualidade profissional nossa foi um problema para que o governo desenvolvesse o que eles queriam desenvolver. O segundo era o momento histórico que nós estávamos vivendo. Nós atravessávamos o chamado governo de conciliação de classe, o governo popular e democrático, que naquele momento histórico a classe trabalhadora estava tendo conquistas. Então, a escola não podia só atender os interesses do capital. A escola tinha que atender o interesse dos trabalhadores da sociedade. E aí foi uma luta concreta que desenvolveu, né, na correlação de força favorável aos trabalhadores e que as escolas começavam a se construir como uma escola de qualidade. E, por fim, as políticas educacionais no Brasil em curso tinham uma influência muito forte em Paulo Freire. Isso significa o quê? Significa que a formação humana, que a capacidade crítica do estudante era fundamental naquilo ali. Esses foram os 3 grandes entraves para que o governo desenvolvesse uma política que interessasse única e exclusivamente ao capital. Logo depois, passando, vem as consequências desse trabalho. Mão de obra especializada, capacitada, a influência de um Paulo Freire e a evolução, o momento histórico bom para a classe trabalhadora, gerou isso. Primeiro, cursos integrados de altíssima qualidade. Os cursos integrados dos institutos federais pelo Brasil afora têm uma qualidade altíssima, tem sido aí constantemente primeiro lugar, aprovação em massa nos Enems, levando os estudantes da classe média, dos trabalhadores, filhos de trabalhadores, filhos da pobreza, para as universidades. O segundo foi que essa mão de obra especializada não se limitou a fazer cursos tecnológicos, preferiu e optou por cursos bacharelados. E aí apareceu o curso de engenharia nos institutos, e pior, para eles, né? Bom para a gente, pior para eles. Cursos com altíssimos índices, né, de aprovação no MEC, nota 5, nota 4, é comum ver isso hoje nos nossos institutos, né? E aí foi os resultados expressivos, tanto do ensino médio como do ensino superior, que abriu um leque muito forte de defesa da necessidade de defender do Instituto, porque ele ia exatamente na contramão do que o BID queria, que era uma escola para formar a mão de obra. E nós construímos uma escola para formar homens, para formar pessoas, para formar pessoas capacitadas de enfrentar a vida, de construir um outro mecanismo, né, para voar mais longe. Então, a nossa escola, ela se tornou um dos maiores instrumentos de construção de sonhos do filho do pobre, do filho do trabalhador. Então, nós dizemos o seguinte: os institutos federais é, sem dúvida nenhuma, hoje a maior fábrica de sonhos desse país. É ali onde milhares e milhares de jovens galgam voos mais altos, sai da linha da pobreza, se constrói enquanto estudante, vai para uma vida profissional. Então, essa escola de qualidade incomodou profundamente a classe dominante. Passando.
E aí vocês estão vendo aí uma foto de formatura de jovens, isso acontece em todo o Brasil, né? Esses jovens saem com a certeza da sua capacidade das escolas, galgam um voo mais alto, vão para a universidade, vão exigir bom salário nas fábricas, na indústria. Quer dizer, isso tudo gerou uma contradição muito grande com o projeto inicial, né, do que serviria os institutos. Aí o governo começa a atacar. Ou seja, os institutos não cumpriram o papel que eles queriam. E eles queriam que o Instituto cumprisse um outro papel. Quais são os principais ataques que mostram fortemente que o governo tem um interesse de acabar com a nossa rede? Primeiro, a emenda constitucional 95, o corte de verba. E olha bem, se você pegar os indicadores de 2016, 2017, mesmo com corte de verbas altíssimos, os institutos federais ainda mantêm uma qualidade muito, mas muito impressionante. Isso incomoda a classe dominante. É filho de trabalhador, é filho de pessoa pobre, que está indo para uma escola de qualidade. E isso incomoda muito a classe dominante. Então, o primeiro grande ataque foi a emenda constitucional 45, que congela os investimentos públicos por 20 anos e, consequentemente, a educação, a saúde, a assistência social é o tripé mais atacado por um governo reacionário que nós temos aí. O segundo, a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, que tenta profissionalizar o ensino, ela tem o endereço certo. O objetivo central da reforma do ensino médio é acabar com nossos cursos integrados. E o que é os nossos cursos integrados? É o que de melhor aconteceu na educação brasileira da ditadura militar para cá. É o maior exemplo de êxito de uma proposta educacional. E ela está sendo atacada porque ela é boa. Isso é que nos dói, profundamente. Ela não está sendo atacada porque ela não presta, porque ela não serviu, porque ela não teve resultado. Muito pelo contrário. Ela está sendo atacada porque ela tem resultados favoráveis, porque ela é boa, porque ela educa filho de trabalhador, porque ela educa filho da pobreza, e a burguesia dominante, a classe dominante do brasileiro, se incomoda com isso. Então, a reforma do ensino médio tem uma direção muito forte. E essa direção é exatamente acabar com nossos integrados. E nós temos que fazer isso muito bem. O professor Dante, lá do Rio Grande do Norte, o pedagogo Dante, ele tem uma discussão acumulada sobre isso, e é importante que a gente socialize essa discussão de companheiro em toda a rede. O terceiro grande ataque é a escola sem partido. Porque eles querem evitar uma formação crítica do nosso aluno. A qualidade profissional da nossa rede, dos docentes, dos técnicos administrativos, consolidou um trabalho de muita consciência crítica dos nossos alunos. Os alunos dos institutos federais hoje têm um nível muito mais elevado de qualquer outro aluno do ensino médio do Brasil. Pela qualidade de trabalho que nós desenvolvemos, pelo esse processo que é muito vitorioso. E por fim, nós colocamos aí a questão do reordenamento da rede. O reordenamento da rede, que aparentemente parece a busca de melhorar a distribuição, não é verdade. Ele quer dividir a nossa rede para melhor atacar os nossos interesses. Uma escola dividida é uma escola fraca. E aí aqueles centros de estudos mais longes, aqueles locais mais difíceis de acesso, aqueles que estão mais precarizados pela condição de moradia, tudo isso, eles correm o risco fortemente de, com essa divisão, fechar mais cedo as suas portas. Aqui tem um dado, né, dos cortes de verbas que aconteceu, né, no ano de 2016, né, o que é que o governo cortou de verba para nossas escolas. Isso é muito importante que a gente tenha na mão esses dados para que a gente possa efetivamente, né, defender a nossa instituição. Passando, nós temos agora a explicação de um por um desses pontos. A emenda 95, está aí. O Brasil, em 2018, tem na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, uma reserva de 4,52 bilhões para gastar com a educação. Isso é muito menos do que foi gasto em 2017, que é 6,6 bilhões, e já era pouco. Então, o que era ruim ficou bem pior. Foi um corte de quase 32% da educação. O governo federal, o governo Temer fez. E aí nós participamos aí de várias manifestações, aí pintamos o MEC aí com fora Temer, contra os cortes de verbas. Esse, sem dúvida nenhuma, é o principal ataque. Segundo ataque, a reforma do ensino médio. Aquele que eu falei que tem o endereço certo, que era acabar
com os dos institutos federais. Tem 4 pontos que a gente pode salientar dessa reforma. Vamos ver. Primeiro ponto, passando aí. Ela é uma medida autoritária. Ela não foi discutida com aqueles que fazem a educação no Brasil. Professor, técnico administrativo, não foram chamados para discutir essa reforma do ensino médio. Então, primeira coisa importante, ela tem um caráter muito autoritário. Ela vem de baixo para cima. Vamos para o segundo item. Segundo item é, eles querem mais educação sem investimentos. Ele fala em escola integral, né? Ele fala de aumentar a quantidade de horas, que hoje é 200 horas, passar para 800 horas anuais. Então, é quadruplicar a quantidade de horas da educação, mas cortando verba. Isso é totalmente contraditório, né? Como é que eu vou aumentar a quantidade de horas da educação brasileira e vou, né, cortar a verba da educação? Isso é uma contradição muito grande. Então eles falam em melhorar a educação, cortando investimento, o que para a gente é uma contradição muito forte. O terceiro, o conteúdo prejudicado, né? E aí é um ataque fenomenal à formação completa do cidadão. Eles atacam profundamente a formação humanística, né? Os nossos alunos vão ser proibidos de pensar, de construir consciência crítica. Olha quais são as cadeiras que eles estão tentando tirar, né, do ensino médio, da obrigatoriedade do ensino médio. Então, essa retirada desses conteúdos prejudica fortemente a formação do novo homem que nós precisamos para enfrentar essa sociedade tão desumana. E por fim, o quarto item, mais precarização do trabalho. Porque o professor vai... Olha que é uma coisa muito interessante isso. A lei no país agora, ela prevê a contratação de um professor com notório saber. O que é isso? Né? O que significa contratar um professor com notório saber? É que ele não precisa mais ser formado. Se ele tem uma especialização, se ele tem uma aptidão de fazer alguma coisa, ele pode ser chamado para ser professor, né? Ora, esse cara sem formatura, sem conhecimento, né, profissional do assunto, ele vai ser contratado por qualquer salário, porque ele não tem nível suficiente para exigir um bom salário, né? Então, isso, no nosso modo de entendimento, isso vai precarizar as condições de professores, isso é muito perigoso. Professor, para a gente, tem que ter o curso de licenciatura, tem que ter o curso superior, tem que estar envolvido na sua área de trabalho, tem que ter formação acadêmica para desenvolver o trabalho. Nos países mais avançados, né, por exemplo, na Finlândia, por exemplo, que é um exemplo da educação no mundo, o docente é aquele que passa mais tempo na universidade. Ou seja, ele faz o curso normal e quando ele opta para ser docente, ele passa mais 2 anos na universidade para se capacitar para ser docente. Então, você entendeu um docente que não passa pelos bancos da academia, para mim, para a gente, é uma situação muito, muito ruim. E por fim, outra coisa seria a escola sem partido, né? A escola sem partido se baseia em 5 itens que para a gente, todos eles são muito ruins e danosos. Educação neutra, ela não existe. Não existe neutralidade na educação. A educação tem lado. Ela se educa para libertar ou se educa para ficar, né, com a cabeça baixa perante o seu dominador. Então, nós não temos educação neutra nem aqui, nem em lugar nenhum no mundo. Então, nós somos contra essa história que existe educação neutra. Segundo, quem são os estudantes? A escola sem partido trata os estudantes como se fosse uma folha em branco, como se chegasse na escola sem nenhuma formação, que a sociedade não dinamiza o seu processo de formação e nós é como passar todas as informações para ele, que nós achamos muito ruim. Terceiro, aquela história aqui, meus filhos, minhas regras. Ou seja, você é professor de um menino cujo pai é racista, você tem que ensinar ele o racismo, você tem que ensinar que ele seja racista mesmo, porque o pai dele não quer mudar os valores que ele traz de casa. Não é assim que as coisas funcionam. Ideologia de gênero, que nós estamos vivendo um momento muito importante dessa luta, em que homens e mulheres lutam pela sua igualdade, né, contra a homofobia, em defesa dos companheiros LGBT. Então, toda essa discussão que está se dando, o governo tenta tirar, né, num momento de grande ascensão dessas conquistas. Por fim, a censura, né? O professor vai ter exatamente tarefas programadas para fazer, ele vai ter a liberdade de ensinar. A escola sem partido é uma ameaça ao pensamento crítico. E o pensamento crítico sendo ameaçado significa o fim da pesquisa, o fim de novas tecnologias, o fim da nova ciência. Isso é muito, muito, muito grave. E por último, o reordenamento da rede. O que é para a gente o reordenamento da rede?
Onde é que isso está se colocado para a gente como ameaça à nossa rede? Nós chamamos a atenção para o seguinte aspecto do projeto Reordenamento da Rede. Primeiro, projeto autoritário. Nós conhecemos agora porque vazou a notícia. Nós nunca fomos chamados para discutir o reordenamento da rede. Segundo, divide institutos para enfraquecer. Vou dar o exemplo da Paraíba. A Paraíba tem um instituto só, eles querem dividir em dois. Um vai ficar perto dos grandes centros e o outro vai ficar no interior, lá no sertão paraibano. No sertão paraibano, várias cidades pequenas, com difícil acesso a ela e permanência nela, né? Nós temos hoje campos do Instituto Federal. E que o reitor atual é obrigado a dividir a sua verba para todos eles. Eu pergunto, nessa divisão, os dois institutos terão a mesma verba? Os novos gastos pelo novo instituto vai ser pago com o quê? Se há um corte de verba para a educação. E aquele local difícil que hoje tem 400 alunos, se não tiver um grande incentivo, amanhã vai ter 300, depois da manhã vai ter 200. Qual é o destino dele? Fechar suas portas? Então nós chamamos a atenção para isso. Terceiro item, aumento de custo. Quando você divide, são novos 5 pró-reitorias, mais um reitor, vários FG, vários CD para tocar o trabalho da nova instituição. Então nós achamos que aumenta o custo da instituição e, por fim, interesses escusos. Pessoas que perderam a eleição, mas querem dividir agora para ter um instituto para ser reitor. Isso a gente vê muito fortemente em vários estados do Brasil, né? Pessoas que são de um determinado campus, que não se conseguiu se projetar estadualmente para dirigir aquele instituto que hoje existe, quer a divisão para ser reitor desse novo instituto. Então, uma interferência direta de políticos no nosso instituto, falam lá dentro como se fosse o dono do nosso instituto, quebrando a nossa autonomia. Então, esses são problemas do reordenamento. E, por fim, nós queremos dizer que o Sinasef está promovendo essa campanha, uma campanha ampla em defesa da rede. E o que é que nós queremos com essa campanha? Nós queremos garantir a escola de qualidade para todos os filhos de trabalhadores, para o povo pobre brasileiro. Não permitir que ela seja fechada as portas, porque fechar as portas dessas instituições é fechar as portas da experiência mais exitosa que houve na educação pós-ditadura militar. E é defender a escola pública, gratuita, laica, de qualidade. Porque a nossa escola, ela é uma escola de qualidade. O Serviço Público Federal hoje tem uma escola pública federal de qualidade atendendo filhos de trabalhadores. Então nós chamamos, né, por fim, nós chamamos aí todos os nossos colegas trabalhadores para fazer parte dessa luta. Vamos construir esse movimento com bastante disposição, porque a nossa rede não pode ser fechada, não pode passar para o sistema S, não pode ser privatizada. Ela tem qualidade, ela é muito bem colocada no cenário da educação brasileira. Ela cumpre um papel social como nenhuma outra escola do Brasil cumpre. Ela leva milhares e milhares de jovens a galgar voos mais altos, a aspirar a melhores condições de vida. Então nós não podemos fechar essa fábrica de sonhos. Os institutos federais é uma fábrica de sonhos e nós temos que manter ela aberta. Viva a luta dos trabalhadores, viva a luta do Sinasef, vamos lutar sempre contra o fechamento das nossas escolas. Muito obrigado.